Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever. A gente está quase batendo aí a marca de 50 mil inscritos. Peço a todos para deixar o seu like ou o seu dislike, faça a sua crítica e, por favor, ativem o sininho. E, meus amigos, hoje foi um dia aí onde os atletas do Vasco da Gama tiveram folga merecida. O Vasco teve uma árdua jornada ontem na Argentina. O Vasco empatou por 1-1 com o Defensa e Justiça. Um jogo que, de certo modo, não me agradou. Mas agora é virar a página. Amanhã começa toda a preparação envolvendo o Campeonato Brasileiro. Perfeito? O Vasco precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, sair dessa zona incômoda, flertando ali com a zona do rebaixamento. Portanto, é hora da gente somar pontos. O Vasco vai ter uma sequência aí de 3 jogos em casa. Os 5 próximos jogos, 3 em São Januário, com o Ceará, também com a equipe do Santos e também com a equipe do Fluminense, onde a gente pode aproveitar sim para a gente poder somar muitos pontos aí. Certo? Vasco que não vence em São Januário há bastante tempo, e o Vasco vai tentar aí efetivamente fazer pontos dentro de casa, certo? Então amanhã começa toda a preparação do futebol profissional do Vasco da Gama. A gente aguarda aí o departamento médico do Vasco da Gama se manifestar, porque alguns jogadores estarão voltando aí após o isolamento de 10 dias por conta do Covid-19. A gente ainda não vai poder contar com o Ricardo Sapinto, segue o Alexandre Gracelli no comando da equipe do Vasco para o jogo de segunda-feira frente à equipe do Ceará. E, meus amigos, a política do Vasco também nos cerca de expectativa. A gente aguarda aí esse pedido de reconsideração da análise de uma decisão a qual coloca o Leven como sucessor aí do Alexandre Campelo, uma decisão que, ao meu ver, está demorando muito aí para poder ter um veredito por parte do judiciário. Então a gente segue aí aguardando. Estamos tranquilos porque somos sabedores que a verdade prevalecerá. Certo, meus amigos? Já deu Vasco, certo? Levem presidente. E, amigos, hoje o nosso Alan, cria do Vasco da Gama, que nos encheu de orgulho na sua passagem pelo Napoli, lá na Itália, e que foi negociado recentemente com o Everton, mencionou que em breve estará voltando aí para o Vasco da Gama. A Colina, ele falou que acompanha muito o Vasco da Gama, né? Tem muito carinho porque o Vasco abriu as portas para ele e está sempre acompanhando o futebol do Vasco. O atleta mencionou, né, que mesmo devido a essa distância aí, ele sonha em ver um Vasco da Gama aí temido pelos adversários, né? E que
em breve ele pode estar retornando aí para o Vasco da Gama. A gente sabe que fica complicado para ele voltar agora, mas é um jogador aí que conquistou a Copa do Brasil pelo Vasco da Gama, foi vice-campeão brasileiro, um jogador que era um coringa aí do Vasco da Gama, que atuava tanto pelo lado direito, assim como ali na posição de volante. Tomamos conhecimento também, meus amigos, que o Vasco quase fechou aí com um meia ex-Barcelona, o Alen Ailovic, né? Um croata aí que joga na segunda divisão lá da Inglaterra, e ele quase fechou com o Vasco da Gama. Ele joga no Birmingham City Futebol Clube lá da Inglaterra. Quase que fechou com o Vasco da Gama aí a pedido do Ricardo Sapinto. O Ricardo Sapinto pediu esse jovem croata de 24 anos. O jogador teve uma passagem aí pelo Barcelona, ele foi revelado pelo Dinamo de Zagreb, né? Logo novo foi para o Barcelona, desenvolveu um futebol ali que ficou devendo, é verdade, né? Depois ele foi jogar no Milan e estava sem clube. E o Ricardo Sapinto tentou esse atleta aí, mas esbarrou aí numa pedida alta aí, e o jogador acabou fechando aí com a equipe da segunda divisão do campeonato inglês, né? Mas é muito bom a gente ver que o Ricardo Sapinto está tentando aí desenvolver um bom trabalho junto ao Vasco da Gama, indicando aí reforços para o Vasco. Infelizmente não deu para fechar com este atleta. É um cara que está tentando na medida do possível. O elenco dele é muito modesto, certo? É um elenco aí que é muito regular, mas os jogadores do Vasco, nos resta acreditar em cada um desses atletas aí, certo? E ontem, já que a gente está falando do Ricardo Sapinto, fez muita falta aí para dirigir o Vasco da Gama, certo? Acho que o Alexandre Acelli ainda não está à altura para ter um cargo assim tão importante, pelo menos na minha modesta opinião, certo? Então a gente trouxe as notícias aqui do Vasco da Gama para cada um de vocês. Hoje às 21h30 a gente vai fazer uma live. A gente vai falar muito aqui sobre a política do Vasco da Gama, sobre os bastidores aí. E, meus amigos, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado aí por você ter assistido esse vídeo, certo? Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu!